Deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos, com certeza. Você convocará nações que não conhece, e nações que não o conhecem se apressarão até você, por causa do Senhor seu Deus, o Santo de Israel, pois Ele concedeu esplendor. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, e que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e nem os seus caminhos são como os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles, sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com o que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Aleluia! Feche teus olhos, eu quero orar com você. Pai eterno, nós queremos pedir ao Senhor e ao teu Santo Espírito que nesta noite o Senhor fale aos nossos corações. Nós estamos aqui para ouvir a sua voz e sermos direcionados por ti, Espírito Santo. Que a tua presença e o teu poder venham sobre nós, que o Senhor fale aos nossos corações e que a tua palavra eterna nos leve a propósitos ainda maiores, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Bom, queridos, esta palavra é uma palavra poderosa e essa semana eu fiquei pensando um pouco sobre isso e eu creio que o Senhor tem algo a falar aos nossos corações e eu queria te fazer uma indagação, assim como a pastora Elaine até falou um pouquinho aqui no meio do louvor, sobre os nossos irmãos ucranianos que estão, lá nesse momento em guerra. E quando a gente pensa sobre isso, e eu sei que você tem orado por eles e continue orando, nós temos muitos irmãos lá, nós temos um pastor que é aqui do Nordeste, que está lá em missão, lá na Ucrânia, há 20 anos já, e também está passando por tudo isso, está sofrendo com tudo isso, ele e a sua família, mas em momentos assim a gente pondera muitas coisas, e a gente tem que pensar. Eu queria te fazer uma pergunta: se hoje começasse uma guerra, próxima a nós como eles estão vivendo, e você tivesse que fugir, o que você levaria? O que você levaria hoje? Se hoje você tivesse que fugir, o que você levaria com você? Pensa nisso comigo, rapidinho. Começa a pensar, faz uma lista aí do que você levaria na sua mente. Faz uma lista. Fez uma lista mental? Fala para mim, alguém colocou que levaria a televisão? Ninguém? Alguém colocou aí que levaria, alguma coisa assim, muito cara? De repente, esse celular top que você tem, você pensou nisso na hora da sua lista? Alguém colocou que levaria
utensílios domésticos, né? Fala assim, não, vou levar minha geladeira, né? Não gastei tanto dinheiro nessa geladeira, não posso deixar lá para trás, né? Não vou deixar essa geladeira para trás. Alguém colocou geladeira aí na lista? Hã? Essa geladeira, né? Tem agora aquelas geladeiras de 2 portas assim, né? Eu fico pensando, né, gente? Pobre é difícil, né? Ele fala assim, eu quero uma geladeira dessa. Não consegue encher nenhuma que é só metade, né? Aí quer comprar uma de 2 portas, né? Só para falar, não passa nem na porta da casa dele, né? Do infeliz ele compra, né? Esses dias eu estava conversando com um rapaz, ele estava falando, né? Eles fazem entrega de móveis, ele estava falando assim, cara, a coisa mais difícil, ele falou assim, tem um monte de gente que a gente vai entregar essas geladeiras agora, elas são padrão americano, e elas não passam na porta, tem que arrancar o batente para passar a geladeira e depois colocar o batente de novo, né? E eu fico pensando, aonde que esse pessoal consegue encher essa geladeira, né? Acho que o pessoal toma muita água, né? Aí fala, não, quer uma geladeira grande para caber bastante água, só pode ser isso, né? Mas, gente, na sua lista aí, né? Você colocou coisas caras, né? Falou assim, não, né? Eu não posso deixar aquele tênis, não, eu tenho que levar. Né? Tem que levar os meus sapatos, os meus tênis. Quem colocou essas coisas assim? Falou, não. O que vocês colocaram na sua lista? Quem colocou, falou assim, eu tenho que levar minha família. Né? Quem pensou na família aí? Irmão, não deixa a sua família, né? Não dê para, não, isso daqui eu vou deixar, né? Vou aproveitar que está começando a guerra, vai que morre, né? Eu vou deixar por aqui mesmo. Ela falou assim, fica aí cuidando você da casa, que eu já volto, né? Não faz isso, tá? Leva essa pessoa também, tá bom? Olha só, gente, quem colocou aqui comida? Falou, não, tem que levar comida, né? Vou fugir, tem que colocar comida, tem que levar água, né? Gente, mas a gente pensou em tudo isso e talvez você fosse assim, pô, vou colocar tudo isso dentro do meu carro e vou sair, né? Vou sair, vou fugir com o meu carro. Né? Se você tem carro, se você tem moto, talvez você reduziu as coisas para levar na moto. Mas, queridos, quando a gente para pensar sobre isso, a gente tem que realmente pensar. Porque em meio a uma guerra, as nossas prioridades mudam. O que é importante para a gente muda. O que tem valor muda. O que tem valor muda. Em meio à guerra, um copo de água e um prato de comida se tornam mais importantes do que bens materiais. Em meio à guerra, a nossa vida muda totalmente, totalmente. E por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque nós, em muitos momentos, acabamos nos apegando a muitas coisas, Nós acabamos investindo tempo, dinheiro em muitos bens. E nós esquecemos que nós também estamos em uma guerra espiritual. Nós estamos em uma guerra onde o mal tenta nos vencer todos os dias. Onde o nosso inimigo, que se chama Satanás, e que é o meu inimigo e o seu inimigo, inimigo de todos os seres humanos, porque o diabo, ele é impiedoso e ele não tem amigos, ele só tem inimigos, ele não tem pessoas que ele faz bem, ele só faz o mal a todos. O diabo, mesmo aqueles que o servem, serão condenados com ele. Então o diabo, ele só tem a destruição para o ser humano. E o tempo todo nós estamos em guerra. E quando nós estamos em guerra, as nossas prioridades mudam, os nossos valores mudam, o que é importante para nós tende a mudar. Então eu e você temos que entender uma coisa, nós estamos em guerra. E se estamos em guerra, o que estamos fazendo em meio a ela? E o que temos dado valor? Porque, queridos, aquilo que está aqui na terra passará. A nossa vida é passageira e a gente sabe disso, não é verdade? A gente sabe disso. A gente corre contra o tempo a vida toda para chegar no fim da vida e o tempo correr contra a gente. E nós investimos a nossa vida no quê? Nesse tempo todo? Porque, queridos, nós estamos em uma guerra e a nossa guerra um dia resultará no céu ou no inferno. Em um desses dois lugares, eu e você estaremos um dia. Em um dos dois lugares. Um dia, ou nós estaremos com o Senhor nos céus, ou nós estaremos com Satanás no inferno. E não sou eu que estou dizendo isso, e não falo isso para colocar medo em você.
Mas falo para te fazer uma pergunta. Para onde você está se preparando para ir? Porque tudo aquilo que você faz aqui na terra resultará em um resultado eterno. A nossa vida na terra é passageira, mas o resultado dela é eterno. Aquilo que fazemos nessa vida é passageiro, mas o que fizemos nessa vida gerará um resultado eterno. Gerará um resultado eterno. E a palavra do Senhor, ela é clara sobre isso. Que ou nós estaremos com Deus, ou nós estaremos condenados ao inferno. Ao inferno. E quando eu falo isso, eu não falo para você ficar assim, puxa, então eu prefiro o céu, né? Todo mundo prefere o céu. Mas não é a minha preferência que me leva ao céu, são as minhas decisões. E querido, para o céu, você não levará nada do que você tem na terra. Você não pode levar a sua televisão, por melhor que ela seja. Não tem espaço para televisão no céu. Você não pode levar o seu time de futebol, você não pode levar o seu carro para o céu, você não pode levar, o que você possa ter de tesouro nessa terra, você não pode levar o perfume mais caro desse mundo, você não pode levar anéis de ouro, pulseiras de ouro, qualquer coisa que você tenha de um tesouro na sua casa, você não pode levar nada disso para o céu, porque céu é lugar de prioridade, e sabe a única coisa que eu e você podemos levar para o céu? A nossa família. A única coisa que nós levaremos conosco, ou não, para o céu é a nossa família. Então nós temos que ter prioridade, porque terrível coisa será chegar no céu e ver que a nossa família não está lá conosco. Terrível coisa será para aqueles que conhecem um Deus vivo, que serviram a Ele a vida toda, chegarem no céu e olharem para o lado e falar assim, cadê a minha família? Ela não está aqui comigo. Eu não tenho mais tempo para buscá-la. Eu não tenho mais tempo para ir atrás dela. Como Jesus disse que Lázaro estava lá, um mendigo e um rico. E o rico olhou para Abraão e disse, pai Abraão, manda alguém ir pregar para os meus irmãos. E Abraão olhou para aquele homem que estava esperando, já condenado ao inferno, e disse a ele, eles têm os profetas para pregarem a eles. Queridos, nós não levaremos nada dessa terra. Nós não levaremos nada, não importa o quanto você vai investir na sua casa, a sua casa não vai para o céu. Não importa o quanto você vai investir em bens materiais, você não levará nada para o céu. Não importa o quão bom seja o seu celular, o seu carro, o seu tablet, o seu computador de última geração, o seu videogame de 5.000 reais, nada disso vai para o céu. Nós não levaremos nada para o céu a não ser a nossa família. A única coisa que você pode levar para o céu é a sua família. Então eu quero te fazer uma pergunta, no que você tem investido mais, em coisas ou na sua família? Em coisas ou na sua casa, naquilo que é prioridade, porque em meio a uma guerra, nós descobrimos que temos prioridade. Quando precisamos fugir, nós descobrimos que aquilo que investimos tempo, dinheiro e tudo, não vale nada no final. Porque o que vale não é o que tem preço, é o que tem valor. É o que nós falamos, isso eu não posso deixar para trás. Disso eu não posso abrir mão. Disso eu não posso abrir mão. Ei, não abra mão da sua família. Não abra mão da sua casa. Não abra mão dos seus. Não abra mão das pessoas que Deus colocou à sua volta. Não abra mão. Lute, brigue, mas não deixe a sua família para trás. Não deixe aqueles que o Senhor colocou ao seu redor para trás. Porque é só isso que nós levaremos para o céu. É só isso e nada mais. E nada mais. E queridos, quando nós paramos e pensamos sobre isso, nós vamos entender que essa é a vontade de Deus. Que nós possamos lutar por aquilo que é importante.
que nós possamos valorizar aquilo que é prioridade, que nós possamos entender que a terra é passageira, que o mundo é passageiro. Eu não estou dizendo que você não possa ter as coisas, mas eu estou dizendo que as coisas não podem ter você. Nós podemos ter as coisas. Nós podemos ter as coisas. O apóstolo Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas ele diz que é o quê? O amor ao dinheiro. Ele não diz que o dinheiro é um problema, ele diz que o amor ao dinheiro é um problema. E querido, eu não estou falando para você que você não deva ter dinheiro, eu quero que você seja abençoado. Eu quero que você seja próspero, eu quero que você cresça, mas se isso tem roubado o que é mais importante, então tome cuidado. Então tome cuidado, porque isso é passageiro. A palavra do Senhor diz: do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta ganhar o mundo inteiro? Eu fiz sucesso, eu fui famoso, todo mundo no meu bairro me conhecia, eu era uma pessoa legal, bacana, as pessoas gostavam de mim, eu aproveitei a vida, mas essa vida é passageira e não eterna. E um dia nós nos depararemos com Jesus, um dia Ele virá para nos buscar. E queridos, Jesus não terá pena de nós. Jesus, Ele não vai ter pena de você e de mim, porque Ele nos deu oportunidades. Ele nos deu oportunidades de mudarmos, Ele nos deu oportunidades de tomarmos decisões a cada domingo. Ele nos deu oportunidades, então Ele não terá, no último dia, pena de você e vai dizer assim: puxa vida, coitado, né? Eu vou dar um boi aqui, eu vou abrir uma exceção e vou falar para ele: não, entra você também, não. Não. A parábola das 10 virgens é prova disso. As 10 eram virgens, mas 5 ficaram para trás, porque não se prepararam como deveriam. Ei, querido, em uma guerra nós aprendemos a priorizar o que é importante. A entender que o que tem preço nem sempre tem valor. Nem sempre tem valor. Muitas vezes o que tem preço não vale nada. Em momentos de decisão, muitas vezes o que tem preço, querido, a gente deixa para trás facilmente. Puxa, mas é a minha geladeira que eu paguei R$5.000, como é que eu deixo essa geladeira para trás? Ei, em momentos decisivos nós aprendemos isso, que nós só carregamos o que é importante para nós, o que tem valor verdadeiro. E com isso, querido, e por que eu estou falando isso? E por que eu estou falando sobre essas coisas? Porque quando nós começamos a ler aqui Isaías 55, ele começa a dizer para mim e para você, ele diz assim: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. Os que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Olha que interessante. Isaías, direcionado por Deus, ele está dizendo o que? Venham a mim, ele está falando de uma maneira profética. Ele está falando em primeira pessoa, como se Deus falasse através dele. Então ele está dizendo o que Deus está dizendo. Então, o que Isaías diz aqui é o que o Senhor está falando para mim e para você. E o que o Senhor está dizendo? Venham todos vocês. Venham todos vocês. E olha que interessante. Não tem preço, mas tem um critério. Não tem preço o que Deus tem para nós. O que Deus tem para a minha vida e para a sua vida não tem preço. O preço é a graça do Senhor. Ei, querido, a salvação não tem preço, mas tem critérios. Tem critério para ser salvo. Tem a maneira correta disso acontecer. Muitas vezes nós pensamos assim: se não tem preço, não tem valor. Ei, não. Jesus, e aqui Deus, através do profeta Isaías, ele deixa isso bem claro, porque ele diz o quê? Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. Venham às águas. Ei, não tem preço, mas tem critério. Só recebe de Jesus quem tem sede dele. Se você não tiver sede de Deus, você não receberá dele.
Não tem preço, não tem como você pagar. Por isso ele diz o quê? Venham e compram sem dinheiro. Venham e comprem sem dinheiro. Venham e comprem e comam. Olha só, ele diz, vocês que não possuem dinheiro algum, venham e comprem e comam. Venham e comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Ele está dizendo, ei, o que eu tenho para vocês não tem preço. Não tem preço, mas tem um critério. E o critério é fome e sede. Aqueles que desejam receber de Deus só receberão dele se tiverem fome e sede dele. Se tiverem fome da sua presença, sede da sua presença, receberão dele aquilo que ele tem. E aí eu quero te fazer mais uma pergunta: como é que anda esse critério na sua vida? Como é que anda a fome e a sede por Jesus? Você tem tido fome e sede por Deus? Você tem desejado a presença de Deus? Você quer mais de Deus? Ou você está saturado de Deus? Ou você está cansado de Deus? Ou você fala assim, não, um culto por semana já está ótimo para mim. Não precisa mais do que isso. Eu já estou satisfeito com Deus. Ei, e eu não estou dizendo que a gente precisa ter mais de um culto por semana. Sabe por quê, queridos? A nossa vida deve ser uma vida de adoração. Onde nós todos os dias adoramos ao Senhor. Onde nós todos os dias ansiamos pelo Senhor. Não tem preço, mas tem um critério. Se você quer receber algo de Deus, entenda uma coisa, você só receberá se você tiver fome e sede dEle. E sede dEle. Jesus, no último dia da festa dos tabernáculos, lá em João 7, ele diz o quê? Ele diz exatamente sobre isso. E ele diz, no final da festa dos tabernáculos, que era o dia das águas, ele se levanta e começa a pregar à multidão, e ele diz, venham a mim vocês que têm sede, e bebam de mim. E ele começa a pregar sobre isso, porque e ele estava falando e já falando sobre o Espírito Santo. Ele estava dizendo o quê? Vocês que têm sede, vocês podem vir a mim. Ele estava fazendo uma indicação de caminho, ele estava mostrando para mim e para você, queridos, que para ir até Ele é necessário ter sede. Para receber dEle é necessário desejar Ele. Nós precisamos querer mais de Deus. Mais de Deus. E nós temos que fazer uma reflexão e fazer uma pergunta para nós. O quanto eu quero Deus? Ou o quanto eu quero o que Deus pode fazer por mim? Porque, queridos, é totalmente diferente uma coisa da outra. Nós podemos querer o que Deus pode fazer. E Deus pode fazer todas as coisas. Nós podemos querer uma vida melhor, um casamento melhor, uma vida transformada, ou uma situação mudada. Nós podemos querer tudo que Deus tem para nós, e podemos olhar por essa ótica, o Evangelho, e falar assim, eu quero tudo que Deus tem para mim, eu vou viver tudo que Deus tem para mim. Aleluia, glória a Deus, mas queridos, eu posso estar querendo somente o que Deus pode me dar, mas talvez eu não estou querendo Deus. Eu não estou querendo a presença de Deus. Eu não estou querendo quem Ele é. Eu estou olhando somente para aquilo que Ele tem a entregar, e não para quem Ele é. Eu estou olhando para aquilo que Ele pode fazer pela minha vida, e não para aquilo que Ele é, e aquilo que Ele quer fazer na minha vida. Porque, queridos, é diferente. O que Ele pode fazer para a minha vida são coisas exteriores. Na minha vida, eu estou falando do que Ele pode fazer no meu interior, de mudar a minha vida, de me transformar, para que eu seja um agente de transformação onde Deus me colocar. Então, querido, quando eu tenho fome e sede, eu recebo o que Ele tem, sem pagar por isso. Porque não tem preço. Não tem preço. Então há um convite do céu, para que a gente vá até Deus. Há um convite do céu, para que a gente busque a Ele. Há um convite do céu, para que a gente se aproxime do Senhor. E o único critério é fome e sede. Fome e sede, você precisa desejar Deus. E você receberá dEle.
Então, a partir do versículo 2, ele começa a dizer algo para mim e para você. E ele diz assim: por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? E queridos, aonde nós temos gasto o nosso dinheiro? E sabe o que é mais valioso do que dinheiro hoje? Tempo. O mundo diz que tempo é dinheiro. Então o seu tempo é mais valioso do que o seu dinheiro. E aonde nós temos gasto a nossa vida? Aonde nós temos gasto a nossa vida? Sabe, queridos, nós precisamos realmente entender uma coisa. Nós temos um chamado, você tem um chamado, eu tenho um chamado. O Senhor Jesus, antes de partir, deixou uma grande comissão à igreja, que é ir e pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando eles as ordenanças que Jesus nos deixou. Então, Jesus deixou uma missão para a igreja. E qual que é a missão da igreja? Ir e pregar o evangelho. Então, se você falar assim, eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei para que Jesus me chamou. Jesus te chamou para ir e pregar o evangelho. Esse é o seu chamado, é o chamado de todos. Ah, mas eu não sei, mas eu não sou evangelista. Não precisa ser evangelista para ir e pregar o evangelho. Não é só quem é evangelista que prega, são todos nós. Todos aqueles que conhecem devem pregar o evangelho. A comissão Jesus deixou para toda a igreja: ide e pregai a toda criatura. Então, gente, é toda criatura, não é algumas criaturas, mas são todas as criaturas. Nós temos que ir e pregar o evangelho. Nós temos que realmente entender que esse é o papel da igreja. Ah, mas a igreja precisa, vamos dar um exemplo, a igreja precisa fazer missões. Sim, a igreja deve. Mas, querido, todos nós somos missionários. Você é um missionário quando você está no seu trabalho. Você é um missionário quando você está na sua vizinhança. Você é um missionário para a sua família. Gente, alguém da sua família nunca veio aqui na igreja? Fala assim, ó, eu tenho alguém que não conhece Jesus e nunca veio aqui. Você tem alguém assim? Ó, quem não levantou, você está mentindo para mim. Com certeza tem alguém da sua família que não conhece Jesus e não veio na igreja. Ei, você tem que pregar para essa pessoa. Você precisa pregar para essa pessoa. Porque talvez essa pessoa nunca vai ouvir o evangelho através de outra pessoa, a não ser você. Talvez essa pessoa, ela depende de você para conhecer Jesus. Ela depende de você para conhecer Jesus. Imagina só se essa pessoa morrer. Imagina só se essa pessoa morrer sem conhecer Jesus. E você conhecendo Jesus. E você não falou para ela de Jesus. Você nunca falou para ela da importância de Jesus. Você nunca falou para ela que ela precisava tomar uma decisão um dia. Queridos, nós precisamos falar mais sobre Jesus, sobre quem Ele é. Nós precisamos falar mais o que Jesus pode fazer. Porque imagina só, queridos, a gente passar a vida inteira ao lado de alguém e essa pessoa se perder. Você sabe quantas pessoas morrem por dia sem conhecerem Jesus? Você sabe? Quantas pessoas no mundo morrem por dia? Isso é uma estimativa real de dados de morte. 155 mil pessoas morrem todos os dias sem conhecer Jesus. No mundo todo, 155 mil pessoas morrem por dia. Em 10 dias, 1,5 milhão de pessoas estão morrendo sem conhecer Jesus. Sabe o que isso significa? Que as pessoas estão indo para o inferno, porque elas não conheceram Jesus, porque elas não souberam de Jesus.
Queridos, nós precisamos pregar sobre Jesus o tempo todo. O nosso chamado é esse. O nosso chamado é esse. O nosso chamado é esse. O meu chamado e o seu chamado é esse. Quem está lendo, acompanhando a gente na leitura da igreja, nós lemos o mês passado o livro de Atos e fala sobre uma igreja missionária. Uma igreja que saiu de Jerusalém e começou a pregar. Que foi para a Judéia, para Samaria e até os confins da terra e chegou até nós. E por isso nós estamos aqui, porque um dia pessoas decidiram pregar. Queridos, nós não podemos segurar o evangelho. Nós precisamos pregar. Nós precisamos pregar, nós precisamos investir, nós precisamos acreditar que a igreja continua sendo comissionada a ganhar o maior número de pessoas. Então, o meu chamado e o seu chamado é falar sobre Jesus. Querido, com certeza alguém que você conhece teria uma vida melhor se conhecesse Jesus. Então, por que não apresentar Jesus para ele? E é claro, querido, eu quero dizer para você que está aqui, não passe a sua vida inteira sem tomar uma decisão por Jesus. Não passe sua vida inteira sem tomar uma decisão por Jesus. Porque o pior de tudo é ficar perto da porta e não entrar. Imagina só, chegar na entrada do céu e falar assim, mas eu estava ali, na porta do céu. Eu estava ali, servindo, eu ia na igreja, estava na porta do céu, mas não entrei para o céu. E Jesus diz que existirão essas pessoas. Jesus diz que existirão pessoas que dirão, Senhor, mas em teu nome fizemos milagres, em teu nome curamos enfermos, em teu nome expulsamos demônios. E Jesus vai falar assim, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Eu não sei quem vocês são. Então, querido, não passe a sua vida inteira sem tomar uma decisão real por Jesus. Vir na igreja não te salva. Mas eu vou na igreja, isso não traz salvação. Somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E você precisa tomar uma decisão por Ele. Você precisa falar assim, eu quero entregar a minha vida de fato e de verdade a Jesus. Eu quero viver uma vida transformada. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Ei, vir à igreja não te salva? Vir à igreja não te salva? Ah, mas quando eu era pequeno, o meu pai, a minha mãe, me batizaram lá na igreja católica. Maravilha, e aí? E quando você cresceu, o que você fez com isso? Você continua seguindo a Jesus? Ou você vive a sua vida pensando que só porque você foi batizado quando você era criança, você está salvo? Isso está na Bíblia? Se não está, querido, não espere salvação. Não espere por salvação, porque a salvação não é o que os nossos antepassados fizeram por nós. É a decisão que nós tomamos. Salvação, querido, é uma decisão única e intransferível, que eu não posso tomar por outra pessoa. Eu tomo por mim, e eu levo outras pessoas a esse mesmo caminho, para que elas tomem a decisão delas. Então, querido, eu e você precisamos tomar uma decisão. Eu e você precisamos tomar uma decisão real e falar assim, aonde eu quero passar a minha eternidade. Aonde eu quero passar a minha eternidade? Porque, querido, essa decisão não vai ser tomada depois da morte. Não há missa que possa ser feita ou reza que possa ser feita depois que você morreu para você encontrar Jesus. Ele veio sobre a terra para que você tivesse um encontro aqui com Ele. Ele te dá a oportunidade de você tomar uma decisão. Então não espere que a sua morte decidirá isso por você. Você precisa tomar essa decisão hoje. E talvez você vai falar assim, puxa, mas é tão difícil. Realmente é tão difícil. Fácil é viver no mundo, fácil é viver no pecado, fácil é viver nos prazeres desse mundo. Servir a Deus é para os corajosos, é para aqueles que tomaram uma decisão que não querem ser como esse mundo é
é para aqueles que decidiram e falaram assim: eu não serei o que o mundo quer que eu seja, eu serei o que Deus quer que eu seja, eu serei a imagem e semelhança do meu Deus. Ei, querido, se você quer ser a imagem e semelhança de Deus, espere na sua vida por perseguições, espere na sua vida por pessoas que te julgarão, espere na sua vida por pessoas que irão contra você, porque Jesus disse que Ele não veio trazer paz, mas espada. Jesus disse que os seus seguidores seriam perseguidos. Ei, querido, eu e você temos que entender a quem servimos, e servimos aquele que é vencedor. Mas, querido, se no mundo teremos perseguições e aflições, temos uma certeza, que neste mundo receberemos a glória eterna de Deus. Porque esse mundo passará, mas o nosso Deus não passará. Então, eu e você precisamos tomar uma decisão. Não passe a vida inteira falando assim: eu vou esperar mais um pouquinho para decidir sobre Jesus. Mas eu ainda estou novo. Mas eu ainda posso curtir a minha vida. Eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto daquilo outro. Ei, querido, não espere para amanhã. Porque a decisão por Jesus precisa ser tomada hoje. Hoje é dia de salvação para a sua vida. Hoje é dia de salvação para a sua alma. Hoje é o dia que o Senhor quer colocar o seu nome no livro da vida. Que Ele quer marcar você e dizer assim: ei, é tempo de você viver comigo. Esquece esse mundo é passageiro. E se você se afastou dos caminhos do Senhor, por qualquer motivo que seja, não há motivo real. Deus nunca te fez nada. Então você não tem o porquê abandonar Ele. Deus nunca te fez nada. Ele só te fez o bem. Deus nunca fez nada contra você. Deus sempre fez aquilo de melhor por sua vida. Ei, querido, então eu e você precisamos tomar uma decisão por Ele e voltar para Ele e falar assim: peraí, eu preciso mudar a minha vida. Mas a palavra do Senhor continua e do versículo 3 ao 5, Ele diz assim: deem ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que sua alma viva. Farei uma aliança eterna. Farei uma aliança eterna com vocês. Minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu o fiz uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. Com certeza, você convocará nações que você não conhece, e nações que não o conhecem se apressarão até você por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois Ele concedeu a você esplendor. Ei, querido, a gente precisa entender uma coisa: a igreja precisa voltar para o lugar dela. O lugar dela não é nesse mundo, o lugar dela é no céu. A igreja tem estado muito preocupada com as coisas desse mundo, com essa vida passageira, com os prazeres desse mundo. A igreja tem estado preocupada com popularidade, com o que o mundo está dizendo sobre ela. A igreja tem estado preocupada em se tornar politicamente correta para que o mundo a aceite. Mas a palavra do Senhor diz que o mundo é contra a igreja, e assim tem que ser. Porque no dia que o mundo estiver favorável à a igreja está errada no seu papel. Porque a igreja, querido, foi chamada para não seguir os padrões do mundo. Nós não podemos seguir os padrões do mundo. Então a igreja precisa voltar para o seu lugar. Qual é o seu lugar? É entender que a aliança dela é uma aliança eterna que foi feita com Davi. Qual é a aliança de Davi? Que através do reinado de Davi haveria um rei eterno. Quem é esse rei eterno? Esse líder e governante dos povos que Deus está falando aqui em Isaías? Jesus. Jesus é o líder e governante eterno, aquele que reina, o Santo de Israel, aquele a quem Deus concedeu esplendor e glória. Ei, querido, nós temos um líder, nós temos um governante. Eu e você precisamos entender isso. Sabe por que a gente precisa entender isso? Que a gente tem um líder, que a gente tem um governante. Porque nós precisamos entender que nós temos alguém que governa a nossa vida. Nós precisamos entender que nós temos alguém que governa a nossa vida. Tem pessoas que dizem assim: não, mas eu trabalho voluntariamente para Jesus. Não trabalha não.
Porque você foi comprado por bom preço. Então você não trabalha de graça para Ele, porque Ele pagou com o preço do sangue dEle pela sua vida. Você era escravo das trevas, você estava num lodo, no lamaçal de pecado, e Ele te resgatou de lá. Então não vem falar para mim que você trabalha para Jesus por amor, porque você não trabalha. Ele comprou você, Ele pagou o bom preço, Ele te tirou de onde você estava para uma vida agora de santidade, de luz. Você não trabalha de graça para Jesus, não. Ele pagou pela minha vida e pela sua vida. A glória pertence a Ele, não a nós. A igreja precisa voltar para o lugar dela. Não existe voluntariado dentro da igreja. Existem aqueles que foram comprados por bom preço. Existem servos do Senhor. Aqueles que tomaram a decisão e falaram assim: eu entendi o meu papel. Se eu aceitei a Jesus, agora eu vou trabalhar para Ele, eu vou servir a Ele, aonde quer que seja, fazendo o que quer que eu faça, não importa o que Jesus me colocar para fazer, eu vou fazer, porque eu não tenho mais escolha. Eu entreguei a minha vida a Jesus. Quem entregou a vida a Jesus não tem mais escolha. Quem entregou a vida a Jesus não tem mais escolha. Nós precisamos entender isso de maneira urgente. Porque todos os dias, milhares de pessoas morrem sem conhecer a Jesus. E a igreja, na sua grande maior parte, está dentro dos templos, adorando ao Senhor, mas não está pregando nas ruas, não está pregando para aqueles que estão à sua volta, se esqueceu de quem serve. A igreja tem achado que o trabalho dela é voluntário. O trabalho do mundo é voluntário, da igreja não. Você é servo, você foi comprado por bom preço. Eu e você, querido, nós precisamos entender que nós estávamos condenados ao inferno. Nós merecíamos o inferno. Eu e você. Eu e você. Eu e você. E não vem falar para mim que você não merecia não, porque você se conhece. Você sabe que você é mau. Você sabe dos seus pecados. Você sabe que lá no seu interior há esta humanidade gritando todos os dias. Nós merecíamos o inferno. Mas Deus preparou um resgatador, sem pecado algum, que se colocou no meu lugar e no seu lugar. Ei, querido, se nós não entendermos isso, o que Ele fez por nós e o preço que Ele pagou, é por isso que tem gente que acha que é sacrifício trabalhar para Deus, porque não entendeu que foi comprado por bom preço, não entendeu o seu papel. Tem gente que acha que Deus trabalha para ele. Tem gente que acha que Jesus é o servo dele. A igreja, querido, está se colocando como senhora de Deus. E está pedindo para Deus o que Deus quer que... Ó Deus, você precisa fazer isso, Deus. Deus, vem cá, Deus. Jesus, querido, o Espírito Santo não é o seu garçom e nem o meu garçom. Para a gente ficar pedindo para Ele, vem cá, Deus faz isso, Deus faz aquilo outro. Ei, querido, ao invés da igreja estar dizendo o que Deus deve fazer, nós deveríamos estar perguntando: Senhor, o que eu faço? Porque o Senhor é o Senhor da minha vida. Senhor, o que eu faço? E não, Senhor, faz isso para mim, Deus. Ei, querido, Deus não é delivery para você ficar pedindo. O Espírito Santo não é motoboy seu para ficar atendendo os seus caprichos. Ah, Deus, mas a vida está difícil. Ah, Deus, mas eu estou passando pela prova. Glória a Deus por isso. Porque, querido, a palavra do Senhor diz que nós seremos provados, para que nós não venhamos nos perder. Sabe por que Deus está te provando? Sabe por que Deus te deixa passar pela prova? Porque senão você se desvia, irmão. Essa é a verdade. Essa é a verdade, porque quando está tudo bem, você não está nem aí para Deus. Ah não, quando está tudo bem eu continuo com Deus. Continua nada. Continua nada. Quantas e quantas pessoas, quando estão bem, viram as costas para o Senhor, se esquecem de tudo que Deus fez. Quantas e quantas pessoas na primeira prova, viram para Deus e falam assim: ah Deus, é difícil demais te servir. Se esquecem que foram comprados, se esquecem de onde estavam, se esquecem de onde Deus os tirou, se esquecem o que Deus já fez. Ei, querido, eu e você fomos comprados por bom preço e nós temos um líder. Então para de falar o que você quer de Deus e começa a perguntar: Deus, o que você quer de mim, Deus?
Para de falar para Deus o que você quer dele, querido. Muda a sua oração. A igreja precisa urgentemente mudar a oração dela. A igreja precisa urgentemente entender quem ela é. Ela não é senhor e senhora, ela é servo. E servo não diz o que o Senhor diz que tem que fazer. Servo pergunta para o Senhor: o que eu faço? E agora, o que eu tenho que fazer? Eu quero te servir, e agora, o que eu faço? E agora, o que eu tenho que fazer? Ei, querido, nós precisamos entender quem somos perante o nosso Senhor. O nosso Senhor. Nós não temos que dar ouvido para esse evangelho de hoje em dia, que prega facilidades o tempo todo. Para esse evangelho de hoje em dia, que diz que Deus te ama, e só porque Ele te ama, Ele te aceita de qualquer forma. Não. Nós temos que dar ouvidos ao evangelho verdadeiro, que prega sobre transformação e mudança, que diz que eu e você somos chamados para serem transformados pelo poder de Deus. Ei, querido, Paulo diz que nós devemos tomar cuidado com aqueles que têm cara de piedade, mas negam o seu poder. Eles têm cara de quem está vivendo com Deus, mas não vivem. Paulo diz: afaste-se desses, porque eles vivem de aparência. Querido, Deus não é um Deus, querido, de aparências. Deus não é um Deus de aparências. E talvez você fale assim: mas Deus, por que tudo isso está acontecendo na minha vida? Lembra de Ananias e Safira? Ananias e Safira, está lá em Atos. Se você leu Atos, você vai lembrar. Eles se apresentam diante de Deus para trazer uma oferta. Olha que contraditório. Barnabé tinha vendido um terreno que era dele e entregou tudo a Deus. Entregou o valor, 100%. Todo mundo falou assim: uau, vocês viram o que Barnabé fez? Ananias e Safira falou assim: a gente vai ficar por baixo não, vamos vender o nosso terreno. Venderam o terreno deles, mas na hora de trazer a oferta, eles falaram assim: mas vai dar tudo mesmo? Vamos dar 80%, vai. Ninguém sabe por quanto que a gente vendeu. Não tem gente que faz isso com o dízimo? Mas vai dar 300, vamos dar 250, ninguém sabe. Vive por aparência. Achando que está enganando quem? Fala que serve ao Deus Todo-Poderoso e acha que engana quem? Você está dando para quem? Para a gente ou para Deus? Porque se é para Deus, você não está enganando Ele. Você não está enganando Ele. E aí, Ananias e Safira vão lá, apresentam a oferta diante de Deus. Pedro olha para Ananias e fala assim: por que você ousou mentir para o Espírito Santo? Você não mentiu para homens, mas mentiu para Deus. E por isso, você morrerá. Na mesma hora, Ananias cai morto. Sabe por quê? Porque Deus estava livrando a igreja da religiosidade, de viver por aparências. Não é isso que Deus quer para a igreja. Não é isso que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Querido, ou nós decidimos viver de verdade com Deus, ou sucumbiremos no meio do caminho. Ou a gente toma uma decisão de falar assim: eu tenho que entender quem é o meu Senhor. Eu não sou o Senhor de Deus, Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor. Eu não sou o Senhor de Deus, Ele é o meu Senhor. E se Ele falar para mim ir, eu vou. Se Ele falar que eu tenho que fazer, eu faço. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor. E queridos, nós temos que entender que Jesus é o nosso Senhor. Nós temos que entender isso. Nós temos que mudar a nossa oração. Nós temos que mudar urgentemente a nossa oração e entender quem somos. Então, queridos, lá no versículo 6, Isaías, ele diz algo que Deus está dizendo. Ele diz assim: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto Ele está perto. Ele diz o quê? Tem tempo para me achar. Um dia vocês vão querer e eu não estarei mais presente. Queridos, sabe por que o inferno é terrível? Não é porque o diabo está lá e os demônios estão lá e atormentam lá. É porque o inferno é um lugar que não tem esperança. Na terra tem diabo, tem tormento e tem aflição, não tem? Mas na terra nós ainda temos esperança. Mas um dia, o Senhor virá buscar-nos. E a partir daquele dia, aqueles que buscarem ao Senhor não o acharão mais.
não poderão mais achar o Senhor. Por isso ele diz o quê? Busquem-me enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Enquanto vocês podem me achar. Ei, querido, eu e você temos a oportunidade de buscar o Senhor enquanto é tempo. De servi-lo enquanto é tempo. De amá-lo enquanto é tempo. Esse é o tempo, querido. Esse é o tempo de nós fazermos o melhor que nós pudermos para o nosso Senhor. Esse é o tempo. Não espere, querido, não espere. Não espere. Sabe, querido, o que mais o diabo engana a igreja? Dizendo assim, não, espera mais um pouco. Espera vocês estarem melhor para pregarem. Sabe uma das coisas que o diabo mais engana a igreja? Ele diz assim, olha, vocês têm que esperar para pregar. Porque não adianta ganhar pessoas e perdê-las. Então vocês têm que estar pronto para receber as pessoas. A igreja nunca vai estar pronta para receber pessoas. Nunca. Nunca. Sabe por que nunca vai estar pronta para receber pessoas? Porque enquanto a gente pensa de maneira humana, Deus pensa de maneira espiritual. Lá em Atos diz que o Espírito Santo, que Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Quem acrescenta é Deus, não é a igreja. Então, o diabo vive tentando enganar a igreja, e muitas vezes a igreja dá ouvido. Ah não, eu vou esperar mais para mim poder servir ao Senhor. Eu ainda não estou bom o suficiente. Eu ainda não estou 100%. Quando eu tiver 100%, você vai para a glória, irmão, quando você tiver 100%. Não, porque, gente, eu já ouvi gente falando assim, não, eu já tenho um plano. Quando eu aposentar, aí eu vou ter tempo livre para Deus, aí eu vou virar um pastor, vou virar missionário, vou virar isso. Essa pessoa que falou isso, sabe o que aconteceu? Ela aposentou, já há alguns anos, sabe o que ela faz hoje? Montou uma empresa. Sabe o que ela está fazendo para Jesus? Nada. Porque são planos humanos e não divinos. E aquilo que não vem do céu não prospera. Querido, não espere. O que você pode fazer para Jesus? Eu e você, todos nós podemos fazer alguma coisa. Alguma coisa você pode fazer para Jesus. Você fala assim, eu não posso fazer. Não, eu não tenho nada. Eu não sei cantar, eu não sei falar, eu não sei, não sei ir lá, não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. Ei, querido, usa o que você tiver para Deus. Usa o que você tiver para Deus. E Ele vai receber. Eu não sei fazer nada. Querido, sabe mandar mensagem no WhatsApp? Sabe? Quem aqui sabe mandar mensagem no WhatsApp? O pessoal está até com medo de levantar a mão, né? Sabe mandar mensagem? Manda uma mensagem para alguém. Você não vai nem falar com a pessoa. A pessoa não vai nem te ver. Você não precisa nem ficar com vergonha. Você pode mandar uma mensagem falando, Jesus te ama. Manda essa mensagem para todos os seus contatos, Jesus te ama. Todos nós podemos trabalhar para Jesus. Busque Ele enquanto é tempo. Faça agora, querido, porque tem coisas que o tempo vai passar. E não vai adiantar um dia você querer fazer. Ou se Deus te retirar da terra amanhã. Se Deus tomar a decisão, falar assim, não, esse irmãozinho aí, vem para cá. Tomara que você vá para lá. A esperança é essa, né? Que Ele nos chame para cima e não nos mande para baixo, né? A gente está esperando assim. E se Ele falar assim, ei, acabou, corta a corda ali. E aí? Para onde iremos nós? E aí? Não dá mais tempo de fazer nada para Jesus, então faça hoje. Faça enquanto você ainda tem tempo. Mas olha o que diz lá, talvez você vá falando assim, mas eu não me enquadro, eu acho que isso não é para mim. Pode ser para outras pessoas que estão aqui na igreja, mas para mim não. Mas olha o que diz lá a partir do versículo de números 8, diz assim, pois os meus pensamentos não são como os pensamentos de vocês,
Nem os seus caminhos são como os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que deseja e atingirá o propósito para o qual eu enviei. Queridos, quantas e quantas vezes nós já não ouvimos essa palavra? Os pensamentos de Deus são maiores que os meus, os caminhos do Senhor são maiores que os meus, e você ouviu essa palavra para todo tipo de coisa, não ouviu? Para todo tipo de coisa, e eu não estou falando que está errado, mas sabe sobre o que Deus estava falando nessa palavra? Que os pensamentos dele são maiores, que os planos dele são maiores. Ele está falando sobre o versículo 7, que diz assim: que o ímpio abandone seu caminho, e o homem mau seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Ele está dizendo: ei, os meus pensamentos não são como os seus. Enquanto você, quando ímpio, pensa assim, para mim não tem mais jeito, Deus está dizendo: não, o meu pensamento não é como o seu. Se você se voltar para mim, eu darei de bom grado perdão a você. Não, o seu caminho não é como o meu caminho é mais alto do que esse, o meu nível é mais alto. Então ele está dizendo: ei, ele está dizendo, todos na terra têm a oportunidade de se encontrarem comigo. Então não importa, querido, o que você pense de você, o que você acha de você, o que você passa na sua cabeça sobre você. Ele diz que tem lugar para o ímpio e ele diz que tem lugar para o mal, se ele se arrepender. A única distância entre você e Deus é o arrependimento. E ele diz que se você e eu nos arrependermos, ele dá de bom grado perdão. Ou seja, queridos, ele está esperando para te perdoar. Ele está esperando para te perdoar. Ele está esperando, feliz, alegre, para perdoar você. Ele não está zangado no céu como eu, pensando assim, não, na hora que ele vier eu vou dar uma chilapada nele. Na hora que ele vier eu vou pegar ele de jeito. Não, ele está esperando todo aquele que vem para se arrepender, ele de bom grado, ou seja, com os braços abertos, com alegria, ele recebe, ele entrega o perdão. Ele está te esperando para te perdoar. Ele não quer que você seja condenado. Ele não quer que você seja destruído. Ei, querido, o inferno não foi preparado para você, mas para Satanás e seus demônios. O seu lugar é o céu. Então ele quer te perdoar. Ele quer te perdoar. Por isso, querido, não deixa que o inimigo engane você. Para mim não tem jeito. Ah, não. Tem pessoas que conseguem me ver com Deus. Eu não consigo, não. Os pensamentos de Deus são maiores que os seus. Os caminhos de Deus são mais altos que os seus. A salvação para todos aqueles que decidem viver a vida para o Senhor. E ele diz o que acontecerá com essas pessoas. Lá no versículo de 12 a 13 diz: vocês sairão em júbilo, serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para o sinal eterno, e não será destruído. Sabe o que ele está dizendo aqui? Aqueles que decidem então, que compreendem o que é servir ao Senhor. Ei, a criação de Deus, ele está dizendo, os montes baterão palmas, as árvores cantarão. Ele está dizendo o quê? O mundo, querido, o mundo está pronto a servir aqueles que entendem o seu papel diante de Deus. O mundo está pronto. Os montes cantam, as árvores cantam, os montes batem palmas, as árvores cantam. As plantações, os espinhos, porque espinho era maldição no passado. Os espinhos vieram na terra quando Adão e Eva pecaram. E Deus amaldiçoou a terra e disse, da terra brotarão espinhos. E espinhos é sinal de maldição. Agora Deus está dizendo o quê? Eu estou tirando esta maldição. E em vez de espinheiros nascerão pinheiros. Ao invés de roseiras bravas nascerão a murta.
Ou seja, ele está trocando aqueles, querido, que vivem com Deus. Querido, vivem uma vida de bênção. Sabe por quê? Porque vivem uma vida onde a criação sabe quem Ele é no plano celestial. Mas para que isso aconteça, eu e você precisamos tomar uma decisão. E começa com um critério: sede e fome. O quanto de sede e fome nós temos tido de Deus. O mundo precisa, querido. O mundo precisa de uma igreja que entende o seu papel e que tem sede e fome de Deus. O mundo precisa de uma igreja que saia da inércia e entenda que tem uma missão. Entende que tem uma missão diária, cotidiana, todos os dias. Todos os dias. Queridos, o nosso chamado é para pregar em todos os lugares, e a palavra do Senhor aqui no capítulo 55 diz que também em todas as nações. Há um chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida. Há um chamado de Deus para nós. Há um chamado de Deus para nós. Talvez você está aí pensando assim, mas isso daí não tem nada a ver comigo. Eu quero dizer, tem tudo a ver com você. Não, mas eu nem crente sou, eu só venho na igreja, mas eu ainda nem sei se eu quero ser crente ou não. Eu estou afastado dos caminhos do Senhor, eu isso, eu e aquilo. Ei, querido, é para você essa palavra. Ele morreu por você, para que eu e você pudéssemos cumprir o nosso chamado. Lembre-se, em meio à guerra, nós lembramos o que tem valor de verdade. Em meio à guerra, nós lembramos o que é precioso. Eu e você, querido, estamos em guerra contra o mundo. O diabo está em guerra contra nós o tempo todo. Mas nós temos que lembrar de uma coisa: a quem nós servimos. Quem é o nosso governante? Quem é o nosso líder? Jesus está à sua frente. E a palavra do Senhor no Salmo 23, escrito por Davi, diz o quê? Ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte, não temerei mal algum, porque o seu bordão e o seu cajado me consolam. Sabe por quê? O pastor da ovelha sempre vai à frente, nunca atrás da ovelha. Ainda que você esteja passando por momentos difíceis, eu quero dizer para você, Jesus já passou por esse lugar. Mas eu estou passando pelo estreito, pelo vale da sombra da morte. Então olha, Jesus está lá na frente, Ele não está atrás de você te empurrando, Ele está à sua frente. Jesus nunca anda atrás de nós, Jesus anda à nossa frente. Creia que mesmo que momentos difíceis venham, olhe para a frente. Olhe e você verá Jesus no seu caminho. Se você decidiu seguir o caminho de Jesus, você o verá sempre ao seu lado. Se você decidiu seguir o caminho do Senhor, não importa o que aconteça, Ele sempre estará com você. Ele sempre estará com você. Ei, queridos, eu quero dizer a você, se você tomar a decisão... João, quantas pessoas tem hoje aqui? Você contou? Se você tomar a decisão, imagina quantas vidas poderão ser abençoadas se todos nós, 70, se todos nós, adultos, se todos nós tomarmos a decisão de fazer algo para Jesus. Imagina se nessa semana, cada um de nós que estamos aqui, tomarmos a decisão de falar assim, eu vou sair e a partir de amanhã eu vou começar a fazer algo para Jesus. Eu vou começar a mandar um bom dia, Jesus te ama, para todos os meus contatos, as pessoas que eu conheço, nas minhas redes sociais. Imagina se 70 pessoas fizerem isso. Quantas pessoas você tem lá que vem você, que dão uma curtidinha, que mandam uma mensagem? Imagina assim, se todos os dias você fizer isso. Eu estou falando de algo bem simples. Eu estou falando do menor possível. Agora imagina só, se você começar a fazer coisas maiores. Se você falar assim, não, mandar um Jesus te ama é muito pouco. Eu vou começar a fazer algo a mais. Todos os dias eu vou começar a fazer algo no meu trabalho. Todos os dias eu vou falar para alguém sobre Jesus dentro do ônibus. Todos os dias eu vou começar a orar pelas pessoas. Todos os dias eu vou começar a fazer algo a mais. Ei, querido, imagina se todos os dias você começar a orar. Imagina se todos os dias você começar a ler a Bíblia. Imagina se todos os dias você falar assim, não, eu tenho fome e sede do Senhor.
Eu vou me alimentar daquilo que pode me satisfazer, porque nada nesse mundo me satisfaz, a não ser o Senhor. Isaías diz, por que vocês gastam dinheiro naquilo que não satisfaz vocês? Por que vocês gastam dinheiro nisso? Porque a única coisa que pode satisfazer o coração humano é Deus. Não há nada nesse mundo que seja capaz de satisfazer você. Ei, querido, agora imagina assim, se todos nós tomarmos a decisão de falar assim, não, todo domingo, ao invés de vir somente para a igreja, eu vou participar desse culto. Eu vou fazer alguma coisa para o Senhor. Imagina se todo mundo começar a participar, se todo mundo falar assim, eu vou chegar mais cedo para orar pelo culto. Eu vou chegar mais cedo, eu vou fazer parte do culto, eu quero louvar o Senhor, eu quero servir de alguma forma. Imagina só, querido, imagina só, se todas as semanas você convidar pessoas para estarem aqui. Imagina se todas as semanas você falar assim, eu vou fazer algo diferente. Eu tomei uma decisão e eu quero fazer algo para Jesus. Eu não quero somente ser um espectador, eu não quero somente vir e sentar, eu quero fazer a diferença, eu quero ser aquele que o Senhor chamou. Eu quero ser aquele que se posicione, que entendeu que com Jesus Ele tem pensamentos maiores, caminhos maiores, mas eu ainda não sou perfeito. Eu também não, querido. Eu também não sou perfeito. Eu também não sou perfeito. Mas eu quero dizer para você, se você tomar a decisão de mudar todos os dias, de não voltar mais ao pecado, de não voltar mais aos erros. Ah, mas é uma luta. É claro que é, querido. É claro que é. É uma luta vencer o pecado. É uma luta vencer o mundo. É uma luta todos os dias, com certeza será. Mas quanto mais você se aproxima de Deus, mais fácil fica vencer aqui na terra. Quanto mais perto do céu você está, mais fácil será aqui na terra. Quanto mais fome e sede você tem de Deus, mais você se sente satisfeito. Mais você se sente satisfeito. Mais você se sente satisfeito. E você vai começar a viver tudo que Deus tem para você. Eu quero te convidar, querido, a orar comigo. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos. Eu quero te convidar a tomar uma decisão hoje. Se você está aqui hoje, você nunca decidiu por Jesus. Você tem a oportunidade de fazer isso hoje. Se você está aqui hoje, você nunca tomou uma decisão real de falar assim, eu quero entregar a minha vida a Jesus.